Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Pereira, sou especialista em SQL Server e nesse vídeo é mais um vídeo da trilha chamado Contadores do SQL Server. E aqui nós iremos falar sobre um contador que é muito importante, que muitas vezes ajuda a determinar se está acontecendo uma pressão de memória ou até mesmo se está executando muitas queries pesadas ali no ambiente de banco de dados. Queries que estão realizando a leitura de muitos dados ou de tabelas muito grandes. O nome desse contador é chamado de PLE, ou de Page Life Expectancy. Tá? A tradução desse contador basicamente é a expectativa de vida da página, tá? De forma muito geral, esse contador basicamente ele indica em segundos quanto tempo que uma página permanece na memória após ela ser carregada para a memória, basicamente, tá? Então, nós sabemos que o SQL Server é um banco de dados de memória. Ele sempre vai realizar a leitura dos dados na memória. Se uma página de dados não estiver na memória, ele tem que ir no disco, solicitar essa requisição para que vá no disco, colete essa página do disco e seja carregada para a memória. A partir do momento que essa página de dados é carregada na memória, aí começa a se incrementar esse contador de PLE. Tá? Então, o tempo que essa página permanecer na memória após ela ser inserida vai ser esse contador aqui, a média de todas as páginas, obviamente. Tá? Esse contador é muito importante porque ele ajuda a gente a acompanhar como é que está ali a expectativa de vida dessa página na memória. Obviamente, existem algumas particularidades, tá? Se é um ambiente OLTP, um ambiente que possui DML, um ambiente de um sistema comum, tá? Que não tem cargas ou queries que executam relatórios pesados, uma característica OLAP de análise de dados, existe uma recomendação que se fala muito na comunidade e dizem muito que a própria Microsoft indica é que o valor desse contador mínimo deve permanecer em 300 segundos, que é equivalente a 5 minutos. Na prática, a gente podemos dizer que isso é o mínimo do mínimo, tá? Então, para a gente considerar ou esperar que esse ambiente esteja saudável, com queries, consultas otimizadas no banco de dados, a gente se espera ali que pelo menos tenha ali pelo menos 700 segundos ou até mesmo 1000 segundos, tá? Mas obviamente isso depende do ambiente, tá? Porque pensa o seguinte, tá? Se esse contador fala em segundo quanto que uma página permanece na memória, você tem um ambiente que ele tem uma característica de executar relatórios pesados, acessar tabelas gigantescas. Obviamente, as páginas permanecerão pouco tempo na memória, porque vai estar tendo uma pressão. Não necessariamente isso é um problema, dependendo do ambiente, até porque é uma característica do ambiente. Tá? Então pense num cenário que você tem um banco de dados de 10 terabytes, nunca que 10 terabytes vai caber na memória. E pense que tem uma tabela de 2 terabytes e você tenha, por exemplo, 128 GB de memória RAM. Toda vez que você acessar essa página, dependendo da forma que você acessar essa página, não vai caber na memória e ele vai ter que tirar e esse computador vai ser impactado. Existe até um sintoma que a gente vai falar um pouco mais adiante, que não é a ideia desse vídeo, tá? Assim como nos outros vídeos, nós iremos consultar esse contador de PLE dentro do SQL Server. Então, é necessário acessar a DMV chamado sysparfinfo, que vai dizer ali sobre os contadores de performance do SQL Server. E nós estamos procurando pelo contador Page Life Expectancy, tá ok? Esse contador, o tipo desse contador, ele é um contador cru, sem cálculos. Então, toda vez que ele incrementa, literalmente é um segundo que foi incrementado, um segundo que foi passado, que é aquela página, em média, daquelas páginas estão na memória, tá? Então, eu tô aqui no meu ambiente, eu conectei aqui já faz um tempo, então a minha PLE atualmente está em 691 segundos, tá bom? E vai ser incrementado. Toda vez que eu executar, vai ser incrementado a cada um segundo aqui. Ao mesmo tempo, eu abri esse mesmo contador no Performance Monitor, tá? Então, basicamente, eu abri aqui o Performance Monitor, adicionei esse contador, eu tenho que procurar basicamente esse objeto. Qual que é esse objeto? O buffer note da instância que eu estou conectado. Então, a instância que eu estou conectado aqui é o inst1. Então, eu procuro pelo buffer note. Vou procurar aqui pelo MSQL. Aqui eu tenho várias instâncias, está em ordem alfabética, buffer note. Vou procurar pelo contador chamado Page Life Expectancy. Vou adicionar ele e vou dar OK. No meu caso, eu já tenho ele aqui, ok? Então, qual que é a ideia? Eu basicamente, para eu poder simular isso, para eu poder explicar isso, eu vou fazer uma configuração aqui da minha memória, tá? Então eu vou fazer a configuração do meu Max Server Memory. Se eu não me engano, eu já configurei, tá? Então o meu Max Server Memory está configurado para 2048 MB, tá? 2 GB, basicamente. O que é o Max Server Memory? O Max Server Memory ele é o contador do SQL Server, uma configuração que limita o uso de memória máxima do buffer pool do SQL Server.
lá aquela área da memória que fica lá, por exemplo, data cache, né, onde fica as páginas de dados em memória, tá bom? Então, aqui no meu caso já está configurado, então se eu não tivesse, bastaria eu executar esse comando, que alteraria, tá? Eu vou deixar o link de referência aqui dentro aqui na descrição desse vídeo, mas quando a gente fala sobre PLE, a gente tem que entender muito bem claro o que é um buffer node e o que, que isso indica, tá? Então, toda vez que a gente procura sobre esse contador, e esse contador que a gente vai olhar basicamente é o buffer node, mas tem uma variação dele também que é o buffer manager, tá? Vocês basicamente têm que saber que o buffer manager ele indica o número de segundos que uma página, tá? Ele tem uma descrição muito próxima entre o manager e o node, tá? O Node vai estar associado ali à questão de socket, de numa node do SQL Server que não entra nesse contexto, tá? Então, aqui tem uma descrição para uma leitura de referência que vocês podem ler, mas basicamente a gente sempre vai olhar aqui para o Buffer Node, raro exceções, análise específica, você vai olhar para o Buffer Manager também, tá bom? Então, se eu não aplicar esse filtro, eu vou ver essas duas opções, tá? Então, nesse caso, como o ambiente é simples, é um ambiente de teste, vai ser o valor para os dois, tá? Então, se eu tivesse soft numa, poderia ter diferença aqui. Então, o hands-on. Então, eu vou configurar aqui duas sessões aqui do SQL Query Stress com algumas queries, tá? Queries que já utilizei em outros vídeos. Então, a query 2, que está na top 10 clientes que não compraram, e assim por diante. Repare que eu vou executar, basicamente, eu vou abrir 10 sessões com banco de dados e executar 1000 vezes isso daqui. Tá? Então, eu vou executar 10.000 vezes essa query, basicamente. E aqui, para não onerar muito essa máquina que eu estou utilizando, para cada execução eu vou esperar 500 milissegundos, ok? Eu vou pôr para executar, repare que isso já está executando, tá bom? Inclusive, vai aumentar o meu consumo de CPU, obviamente, está aqui em 30%. E se a gente olhar a PLE, nada mudou a PLE, tá? Porque, de fato, essas tabelas que estão sendo executadas, tanto a tabela pedido como a tabela cliente, são tabelas pequenas, podemos dizer assim, tá? Se eu consultar o tamanho, a alocação de espaço da tabela pedido, deixa eu aqui mudar esse banco de dados, tabela pedido, vocês vão ver que é uma tabela que tem, por exemplo, tem 100 mil linhas, mas essas 100 mil linhas tem uma alocação de basicamente 3.400 KB, que é 3 MB. São tabelas pequenas. Então, independente do que eu acessar aqui, não vai, porque eu tenho 2 GB de memória aqui. Então essas tabelas todas vão caber na memória e nada vai mudar. E vai só aumentar essa PLE. Aqui eu vou simular, como eu não vou criar várias queries para simular vários cenários, eu vou simular a execução de uma query pesada aqui no meu ambiente, tá? Então, para isso, eu criei uma tabela aqui dentro do banco de dados chamado dados grandes, nome bem didático, né? Onde vai ter um ID, tá? Nessa tabela não tem uma primary key, onde também vai ter uma segunda coluna com valor que vai ter um data type nvarchar max, tá? Então, basicamente, é o máximo de alocação que eu posso guardar dentro dessa coluna, tá? E o N aqui significa de Unicode. Então, para cada caractere, vai se gastar 2 bytes aqui. E o máximo aqui que eu vou colocar, basicamente fiz uma inserção de dados, tá? Repliquei o valor a 8.000 vezes para inserir em cada linha. Então, se eu pegar essa função aqui, só para vocês entenderem, tá? Eu replico o valor 8.000 vezes. Se eu consultar isso, é possível ver isso. E insiro isso aqui para cada linha da tabela, basicamente, tá? Então, é bastante informação. Já fiz isso aqui algumas vezes, e se eu consultar o tamanho dessa tabela, eu criei isso aqui na master, tá? Deixa eu trocar aqui para master, acabei fazendo esse erro aqui, mas vamos manter, nada muda, tá bom? Se eu consultar o tamanho dessa tabela, vocês vão ver que essa tabela tem aproximadamente 310 mil linhas, e essas 310 mil linhas têm equivalente, tira 3 casas, a 4.982 MB. Então, quase 5 GB aqui. Então, o que eu vou fazer para simular a queda dessa PLE? Basicamente, aquelas queries estão executando aqui ainda. Ó. Minha PLE, nada de mudar. Se eu consultar aqui, a PLE só está incrementando. Então, 1059, 1060, 1061, porque todos os dados cabem na memória e não está tendo nenhum tipo de pressão. Como essa tabela já está criada, eu só vou consultar essa tabela aqui embaixo, tá? Não vou usar nem o SQL Query Stress nesse caso. Só vou consultar. Então, para eu não demorar até espera, eu basicamente estou inserindo esse valor desses dados aqui dessa tabela de dados grandes dentro de uma tabela temporária, ok? Assim que eu consultar esse dado,
repare, ó, que aqui ele reciclou o gráfico, tá? Assim que eu consultei, o gráfico estava subindo, 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 acabou aqui, ele voltou para cá e estava em cima. Ele simplesmente caiu, ó, ok? Porque não coube essa tabela. Essa tabela tem quase giga e no meu Max 7 Memory eu tenho 2 GB. Não coube, teve que fazer uma leitura física aqui. Resumidamente, tá? Terminou aqui a execução dessa query, obviamente, a minha PLE começa a subir de novo aqui, tá? Então, se eu olhar o contador, minha PLE agora está em 23 e vai continuar subindo. Se eu consultar essa informação no SQL Server, obviamente vai ser a mesma coisa, tá? Então, agora está em 32, 34 e assim por diante, tá? O que é interessante, que não é o propósito desse vídeo, então para eu simular uma pressão na memória, colocar uma tabela que não cabe na memória, eu criei uma tabela grande, aqui por ironia, acabei criando na master, que não era para ter sido criado na master, para ter criado no banco DB Clientes, tá? Nesse banco de dados. Então, para eu não ter que criar essa tabela de novo no DB Clientes, esperar que 3, 4 minutos para criar essa tabela, que é uma tabela pesada para se criar, então eu mantive da master. Então, isso vocês podem ignorar. E não é boa prática criar a tabela da master, ok? Não é o propósito desse vídeo, mas para com quando eu acessei essa tabela, que é muito grande, que obviamente ela é muito maior do que 10% do buffer pool, se a gente fizer as contas, na verdade é mais do que o dobro, ou seja, mais do que 200% do tamanho do buffer pool, porque o meu max server memory, ele tem aqui basicamente 2 gigas e a minha tabela tinha quase 5 gigas. Então é mais que o dobro. Existe um conceito dentro do banco de dados SQL Server, uma otimização, chamado Page Disfavoring, tá? Basicamente, essa otimização, essa feature do SQL Server, ela serve para com que não haja pressão na memória causada quando se é acessado tabelas que tenha grande quantidade de registros, tá? Então, quando uma tabela muito grande é acessada e esses registros ele possui mais do que 10% do tamanho do buffer pool, ou seja, no nosso caso, 10% de 2048 seria ele basicamente 248 mega, tá? Basicamente isso. Então, muito maior, essa leitura nessa tabela seria considerada como page disfavoring. Ou seja, seria feito toda vez que acessado, não seria ter mantido essas páginas de dados na memória, seria realizada uma leitura física. Ou seja, toda vez que eu acessar essa tabela, vai ser realizada uma leitura física e não uma leitura lógica. Por quê? Qual é o comportamento do SQL Server? Se os dados não estão na memória, ele vai no disco, coloca na memória. A segunda vez que ele acessa, já vai estar esses dados na memória, que é muito mais rápido ler na memória e ele não precisa ir no disco novamente. Com um page disfavoring, por causa dessas consultas que acessam a tabela que é maior do que 10% do buffer pool, vai ser necessário acessar o disco todas as vezes. Isso aqui basicamente é como se fosse uma otimização do SQL Server para que não gerasse uma pressão dentro da memória e ter que tirar outras páginas de dados que são acessadas com maior frequência, tá? Então imagine com que essa query fosse executada uma vez no dia e tirasse todo mundo da memória e colocasse só ela. Então ela é considerada como page disfavoring para não ser mantida na memória. No entanto, quando isso acontece, acaba impactando o contador de PLE. Então essa é uma dica também, porque quando se tem quedas bruscas no contador de PLE, pode indicar que é um page disfavoring, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. O contador de PLE é bem simples, ele basicamente indica em segundos o tempo de vida de uma página, das páginas de dados em memória. Espero que vocês gostem, esse contador é muito importante e ajuda a direcionar, a identificar certas pressões, certos cenários, até porque quando a PLE cai, para a gente saber se isso é um problema, a gente tem que esperar se ver com que as weights de page e OLED dentro do SQL Server aumente. Porque se as páginas não estão ficando em memória, o SQL Server tem que buscar em disco. E aí, quando o SQL Server tem que solicitar para buscar essas páginas de disco, é emitido uma weight de page IOLET. Tá? Então, junto com esse contador, outros contadores e weights do SQL Server é muito importante para determinar e analisar um problema. Espero que gostem. Vai haver outros vídeos sobre os contadores. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato. Abraços.